Denis Figueiredo Fonseca. Muito bom de verdade ter você aqui. Meu desejo e a minha oração é que Deus, além de falar ao seu coração, continue a usá-lo e nos permitindo servi-lo nesta obra que é dele, servindo juntos no presbitério de Volta Redonda, e é um privilégio tê-lo conosco. Você faz parte da história dessa igreja, com certeza. Todos nós, quando passamos pelas igrejas, deixamos aqui amigos, irmãos, por onde nós vamos, deixamos pessoas com as nossas histórias e levamos parte dessas pessoas com a gente também. E você com certeza tem aí as lembranças e marcando assim a vida dessa igreja. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você antes de passar a palavra. Vamos orar, queridos? Senhor, como cantamos aqui nessa noite, Teu é o poder, a glória para sempre, seja nos céus, seja na terra. Tu és o Senhor, o cabeça da igreja, o dono da igreja. Amém, Senhor. Tudo que está aqui te pertence e todos nós te pertencemos. E nós temos o privilégio de, ao longo da nossa caminhada cristã, conhecermos irmãos e irmãs que o Senhor chamou para a tua obra. 20 anos de história desta igreja, por aqui passaram homens e mulheres que, usados por ti, te serviram, seja na condução da tua igreja, seja fazendo parte dos ministérios, servindo ao Senhor com suas vidas, com seus dons e talentos. Por isso nós te louvamos por todos eles. Em especial te pedimos pela vida do teu servo Danius. Obrigado pela estadia dele no nosso meio, nessa noite, e que o Senhor derrame graça, seja ele mais uma vez a tua boca a falar nessa noite aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz a todos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. É com alegria que nós estamos aqui, aceitamos o convite que o reverendo Porto fez, e é uma oportunidade de continuarmos a transmitir a palavra de Deus. É muito difícil nós negarmos pregar a palavra de Deus onde somos convidados, pelo seguinte motivo: Deus nos chamou para ser mensageiros dele. Então meu compromisso é com aquele que me chamou. E é uma honra estar aqui festejando com a igreja, né? Esses 20 anos. A igreja é um lugar assim de ensinos. Precisa haver igrejas ensinadoras. Nós temos muitas igrejas no Brasil, mas nós estamos precisando de igrejas comprometidas com o Evangelho. Igrejas comprometidas com ensinar o exato Evangelho de Cristo. E o tema aqui de vocês é legado, né? Transmitindo o legado do passado para uma missão no presente. Amém. É muito importante isso, né? Transmitir legados. Quer queiramos, quer não, nós transmitimos algum legado. De um jeito ou de outro, você transmite alguma coisa para as pessoas. Você transmite para o seu lar, você transmite para o seu escritório, para os seus clientes, para o seu patrão. Nós precisamos estar atentos a isto. O apóstolo Paulo era um transmissor de legados, mas não só ele. Então nós vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. 2 Timóteo 1, 3 em diante. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para o seu jovem discípulo e também pastor da igreja de Éfeso, a fim de encorajá-lo à missão. Timóteo já havia recebido um legado, mas Timóteo tinha diante de si uma difícil missão, complicada missão. Então Paulo escreve essas duas cartas, e essa aqui é a segunda,
Eu convido você a se colocar de pé, com toda a atenção, reverência, para acompanhar atentamente a leitura da palavra do Senhor. 2 Timóteo 1, 3 a 14. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua mãe, de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Pode se sentar. Eu quero falar sobre esse tema, transmitir o conhecimento de Cristo, a transmissão do conhecimento espiritual, a importância de transmitir o conhecimento espiritual. Nós poderíamos chamar de legado espiritual. Transmitir corretamente esse legado espiritual irá gerar uma poderosa missão, agora e no futuro. Eu convido você a inclinar sua fronte. Vamos pedir para que o Senhor nos ilumine ao examinarmos essa palavra e pensarmos sobre essa transmissão do conhecimento de Cristo. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te sou muito grato por estares aqui conosco, por estares em todo o universo, e de uma forma tão especial estás aqui. Obrigado, Senhor Jesus, porque em teu nome nos reunimos aqui. E nós oramos para que o teu bendito Espírito Santo acenda em nossos corações a tua palavra. Ele ilumine os nossos olhos enquanto lemos e assimilamos aquilo que queres que aprendamos, Pai. Apesar do pregador, através do pregador, que o Senhor manifeste o teu poder aqui, nos transmitindo o teu querer. E pratiquemos isto, em nome de Jesus. Amém. Nós transmitimos de alguma forma as coisas para as pessoas. Nunca deixamos de fazer isso, querendo ou não. Uma vez eu conheci um homem que estava vindo para a nossa igreja com a sua família. Na verdade, quem veio primeiro foi a filha dele, uma jovenzinha, que cantava na religião dela, fazia parte de alguma pastoral, cantava lá,
Mas por algum motivo ela começou a buscar igrejas evangélicas. Ela foi de igreja em igreja na cidade de Taubaté, até encontrar a nossa igreja. Nós nem tínhamos templo naquela época, nós estávamos construindo um templo, nos reuníamos numa casinha ao lado do terreno, e ela foi ali com a sua mãe, porque queria conhecer mais uma igreja. E por ali ela ficou. Porque ali ela ouviu a palavra e ela quis continuar ali. E depois veio o pai e o irmão menor dela. Eu comecei a conversar com aquele homem, visitá-lo, e ele começou a contar para mim que ele, quando os filhos eram pequenos, ele resolveu contar histórias para os filhos, fazer o papel dele de pai. Antes dos filhos dormirem, ia contar história. E ele pensou, ele disse assim: pastor Daniels, eu pensei assim, qual a melhor história que eu vou contar? A da Bíblia. Então ele começou a ler a Bíblia. Na verdade, ele já era religioso, ele tinha o desejo de ser padre. Ele tinha o desejo de ser padre, mas tinha o desejo de ter uma família. Então ele optou pela segunda opção, mas continuou com aquele coração voltado, de certa forma, pela busca. E ele começou a ler a Bíblia com mais instância para transmitir para os seus filhos, à noite, os conhecimentos e as histórias da Bíblia. E ele foi contando aquelas histórias, foi transmitindo para os seus filhos o conhecimento da palavra de Deus. O resultado disso foi que mais tarde a sua filha foi buscando e chegou até nós. Então todas as tardes de domingo eu passei a ir na casa daquela família para discipulá-los. Nós começamos a conversar sobre a Bíblia todas as tardes de domingo. E eu tive a bênção de batizar todos eles. Quando eu fui embora dali, ele me segurou e começou a chorar. E disse: por favor, não vá embora. Eu me lembro até hoje dessas lágrimas. E quando eu mudei para outro campo, lá em Minas Gerais, ele foi com a família a alguns cultos lá atrás de nós. Mas aquele homem transmitia a palavra. Nós temos transmitido nos nossos lares conhecimento espiritual. Nós temos lido e absorvido para fazer isso. Ou nós temos deixado à mercê de igrejas, de instituições religiosas, de TV, de vídeos, etc. Nós temos exercido nosso papel dentro de nosso lar, firmemente, corajosamente, porque nossos filhos serão atacados, como nosso irmãozinho orou aqui. O mundo vem à procura das crianças, e virá. O mundo está aí, nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Os discípulos não são do mundo, mas estão no mundo. Por isso que Jesus orou: não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, mas estão no mundo. E assim como o mundo me perseguiu, perseguirá os meus discípulos. E assim como o mundo guardou a minha palavra, guardará a palavra deles. O mundo é contraditório mesmo. E por isso nós temos que transmitir. Paulo transmitiu a palavra, transmitiu o dom espiritual para Timóteo. E Paulo estava na prisão, escrevendo essa carta para Timóteo, dizendo que recordava das lágrimas do seu discípulo, seu filho espiritual, Timóteo. Paulo queria muito rever Timóteo. E Paulo menciona a fé que Timóteo recebeu de sua avó e de sua mãe, uma fé viva, sem fingimento, habitava agora naquele rapaz, aquele jovem pastor que Paulo deixou em Éfeso. Éfeso estava passando por uma situação difícil, havia pessoas ali naquela igreja que estavam ensinando coisas que estavam desviando a igreja. Essas pessoas estavam formando praticamente um grupo na igreja e dispostas, parece que, a tomar o poder.
E Timóteo parece, pelo que você lê aqui, ser uma pessoa de um temperamento um pouco mais retraído, melancólico. Embora fosse discípulo de um pastor, de um apóstolo que tinha um temperamento colérico, que era o apóstolo Paulo. E Paulo fala para Timóteo que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas sim de amor, poder, coragem e moderação. Paulo está preso. É a segunda prisão que Paulo está enfrentando. Ele está enfrentando um tribunal pesado em Roma. E Paulo sente que não vai sair dali com vida. Ele está na estrada final. Ele combate o bom combate. Ele guardou o bom depósito. Guardou a carreira. Ele sabe que a coroa de justiça lhe está guardada. Muitos cristãos foram abandonando Paulo diante do tribunal, foram saindo de fininho. Paulo está muito grato, porque uma família está apoiando ele. Onesíforo. Onesíforo foi até Roma para continuar dando força ao seu pastor. E Paulo ainda se preocupa com as igrejas. E Paulo agora se preocupa com Timóteo. Timóteo tinha que enfrentar toda essa situação. E ainda mais, Timóteo corria um risco, podia ser preso a qualquer momento, ele era líder de igreja cristã, igrejas cristãs estavam meio que sendo colocadas pelos judeus contra o sistema romano. Paulo estava preso e Paulo disse para Timóteo, não se envergonhe de eu estar preso, estou preso por continuar a transmitir o Evangelho, que é o poder de Deus. Transmitir. É importante. Primeira coisa que eu tiro aqui desse ensino de Paulo aqui, está no versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ele diz aqui que ele se recorda, ele diz aqui, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Eu guardo recordação dessa fé que morou, que habitou na sua avó, na sua mãe, e elas passaram para você. Elas transmitiram para você. Transmitir o conhecimento espiritual é feito através de palavras, através de expressões e através de exemplo. No seu lar, na sua vida, você transmite o conhecimento de Cristo que habita em você, falando com as pessoas, falando com seus filhos, tirando um tempo para estar com eles, para estar com o seu cônjuge, para ouvir o seu cônjuge, para dialogar com a sua família. Esse tempo é essencial, é necessário e não será recuperado se você não aproveitá-lo agora. E é prioritário. Não se pode deixar para a igreja, o primeiro lugar, a primeira responsabilidade, o primeiro ministério seu é no seu lar, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos. É ali o foco prioritário da sua vida. Não deixe para a escola, não deixe para a faculdade, não deixe para a igreja. Deus disse para Abraão, eu o escolhi para que ordene essas coisas aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Isso vale para nós hoje em dia. Deus escolheu você para que você ordene essas coisas aos seus filhos, aos seus queridos, no seu lar. E isso é prioritário. Seus filhos precisam ver, nossos filhos precisam ver que nós estamos com eles. Nós os amamos, nós os corrigimos, nós pomos limites, nós disciplinamos, e nós temos autoridade, mas que os compreendemos. Ele pode ter 8 anos, ou pode ter 18 anos, 17 anos, mas ali ainda tem um coraçãozinho. Ele pode ter 2 metros de altura acima de você, mas ali ainda tem um coraçãozinho que quer ouvir você dizer para ele que você o ama, que você a ama. Ali, aquele sujeito barbado, grandão, você tem que abraçá-lo e dizer que o ama. John Newton foi um grande pregador de séculos passados da Inglaterra.
e também compositor de muitos hinos que nós cantamos aqui, esses hinos tradicionais. Graças a Deus. Mas ele disse: eu sabia que meu pai me amava, que ele gostava de mim. Mas parece que ele fazia questão de não mostrar isso. Talvez eles viveram numa época muito rígida, os pais machões, não queriam dar a mão à palmatória. Eu sabia que meu pai gostava de mim, mas ele fazia questão de não mostrar. Os pais têm que mostrar disciplina e têm que mostrar amor. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, mas criai-os. Criar implica em amar. As crianças absorvem o seu exemplo. Você não precisa ser um perfeito exemplo. Você tem que ser um exemplo de alguém que confia em Deus. Elas vão absorver isso. Os filhos vão absorver isso. Até a idade de 8 anos, 10 anos, a linguagem é mais objetiva. Mas de 12, 13, 14 anos para cima, aí você vai ter que gastar mais tempo e cabeça para conversar, para explicar, para aguentar os resmungos, as brigas, e para tentar ser o menos crítico possível, porque 13 anos, 14 anos para cima, meus irmãos, parece que a gente é desafiado a ser crítico, a gente não consegue ver eles acertarem nas coisas. Desde um tênis jogado para um canto, cueca para o outro, etc., até acordar fora de hora, dormir fora de hora, etc., e você fica com a tendência de ser crítico. Mas, na verdade, você é líder da sua família, você tem que se policiar para transmitir o criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não sem disciplina. O pastor estava pregando, e a gente que é pastor passa muito por isso, né? E o filho bagunçando, o filhinho bagunçando, ele pregando, e o filhinho bagunçando, e a mãe não estava dando conta, não estava respeitando, obedecendo. Aí ele tentando chamar a atenção do filho. Primeira vez ele tentou chamar, sinalizar para ele ficar calmo. Segunda vez não deu certo, ele foi lá, pediu um pouco calma para a igreja e chamou a atenção dele. Se você continuar, vou ter que te corrigir. Sossega, senta e quietinho. Voltou a pregar e o menino continuou mexendo nas coisas, bagunçando, caiu um negócio lá, fez maior barulho na igreja, quebrou a atenção. Aí o pai teve que cumprir a promessa. Ele foi lá no menininho, pegou o menininho, vamos conversar. O menininho todo assustado, viu no que tinha se metido, aí o pai pôs ele no ombro e foi levando lá para a diaconia. Aí o menininho virou para a igreja e disse: por favor, orem por mim. Quer dizer, as crianças absorvem seu exemplo, elas aprendem. Por bem ou por mal, ele pediu oração, já é alguma coisa. Você não viu o nosso discípulo, da mãe ou do Hugo, não sei de quem ele era discípulo, ele estava tocando, ele vai acompanhando, as crianças estão vendo. O meu filho Henrique, quando eu estava pregando, às vezes ele pegava uma canetinha e o Inário, ele vinha para frente, começava com o Inário, e a caneta aqui, né? A caneta aqui e o Inário na mão, pregando para o público e atrapalhando o culto. E a Sandra tinha que correr e puxá-lo de volta. De repente ele escapava de novo e vinha com o Inário na mão e a caneta na outra, pregando, e ainda mandava beijo. Nunca pastor mandava, pregador mandava beijo. Mas enfim, eles vão absorvendo, eles vão vendo você. Em todas as camadas e idades eles vão vendo você. Nós temos transmitido amor a eles, amor no lar. Nós temos falado a palavra de Deus em nosso lar, em nossa casa. Transmitimos pelo exemplo e por palavras, por conteúdo. Segunda coisa que eu extraio aqui, nós podemos ver no versículo 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nessa carta, Paulo várias vezes vai fortalecer Timóteo.
E a segunda coisa que eu tiro aqui, o segundo ensinamento que eu tiro de transmitir Cristo, de transmitir esse legado espiritual, é que nós fortalecemos as pessoas ao transmitir Cristo. Seus filhos são fortalecidos, seus queridos são fortalecidos, seu cônjuge é fortalecido. Eu percebi esses tempos atrás que meus filhos andavam preocupados, minha esposa estava preocupada, sempre preocupados. E eu passando as lutas e embates, mas em paz. Então eu percebi que eu estava falhando. Eles viam as situações, as circunstâncias, e eu percebi que eu não estava transmitindo o que eu estava recebendo. Qualquer tensão, qualquer problema, eu levava a Deus em oração e voltava fortalecido. Deus me falava, a palavra de Deus me confortava, mas isso ficava para mim. Então comecei a transmitir para eles. E coisas foram acontecendo. Só pelo fato de transmitir a palavra, coisas vão acontecendo. Transmitir Cristo vivo, a palavra viva de Deus. Não é só pegar a revista de escola dominical mofada, jogada nos nossos bancos, que as pessoas não leem. E quando leem só de forma intelectual. Mas é pegar essa doutrina e transmiti-la de forma viva. A palavra é viva. E Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. As minhas palavras são espírito e são vida. Vamos repetir isso. As palavras de Jesus são espírito e vida. Quando você transmite a palavra de Deus, você transmite força. Não é só teoria. Quando o pastor prega a palavra de Deus, ele está pregando o poder de Deus para a salvação. Paulo disse isso, o evangelho não é um clichê, uma coisa escrita, decorada, um catecismo decorado. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra de Deus transforma, ela tem que ser transmitida de forma límpida, clara, e na unção do Espírito Santo. Essa é a diferença do presbiterianismo antigo, do calvinismo antigo. Havia avivamento porque eles prezavam pelo poder de Deus ao pregar. Eles se encharcaram em oração para transmitir a palavra de Deus. É isso que fortalece a igreja, fortalece a família, fortalece os corações. Abrir a Bíblia em casa e conversar sobre a palavra de Deus com seus queridos. O quanto puder, faça isso. Eles vão ser testados, a vida vai prová-los, eles vão passar por lutas, eles vão ser tentados, vão cair. 6 vezes cairá o justo, mas na 7ª se levantará. Seus filhos vão cair, vão passar por lutas, mas se você semeou no coração deles, eles vão se erguer em nome de Jesus, porque a fé em Cristo é intransponível. A fé em Cristo é poderosa. Transmita a fé, seus queridos, para que eles possam levantar. Não importa o quanto o seu filho ou a sua filha esteja distante, ouça isso e guarde isso. Se você transmitiu a palavra, continue com a esperança, continue orando por ele ou por ela, porque essa palavra vai reacender no coração dele. Mas ore, vigie, para que essa palavra reacenda. Mas ore com fé, não com medo, nem com covardia, porque não é esse o Espírito que Deus nos tem dado. Nossos filhos passam por lutas. Um homem era um rico fazendeiro, ele tinha muito gado, empregados, propriedade, e um filho único, mas o filho não queria saber de nada. O filho só queria saber de festa, os amigos, bebedeira, noitadas e gastar. E o pai não conseguia convencer o filho a mudar de atitude, para pegar aquilo tudo, administrar. E o pai chamou o filho e conversava: meu filho, seus amigos estão com você, eles te bajulam, etc., enquanto você lhes dá as coisas. Quando você não tiver mais, você vai perder esses amigos. Ele não ligava, dava de ombros, continuava a vida dele.
do jeito que ele queria. O tempo foi passando e o pai chamou: meu filho, o que está fazendo? Se você continuar desse jeito, como que você vai tocar a vida, tocar tudo isso aqui? E o homem não ligava. O tempo foi passando, o fazendeiro já bem velho, viu que o filho não tomava atento e mandou os empregados construírem um pequeno celeiro. Eles construíram, e o fazendeiro entrou lá e construiu uma forca. E pôs uma forca lá, com uma escada e tudo. Então chamou o filho e falou: meu filho, eu já estou velho, não vou durar muito, e do jeito que você está vivendo, eu já sei até o que vai acontecer. Quando eu for embora, você vai gastar, vai deixar a fazenda na mão dos empregados, vai ficar gastando, vai perdendo tudo. Vai vender o gado, vender as coisas, e os seus amigos vão embora. Quando você estiver na pior, então você faça uma promessa, você me dá a sua palavra, você vai usar essa forca aqui. Na forca tinha até uma plaquinha, uma placa, como que dizendo, para quando tudo acabar, para quando tudo não der mais certo, do seu pai. Aí pôs a placa ali. Aquele rapaz achou aquilo muito absurdo, né? Mas não discutiu com o pai, ficou quieto, saiu, tá ok, saiu e continuou tocando a vida dele. E aconteceu como o pai tinha previsto. O pai faleceu, o rapaz continuou naquela boa vida, foi gastando, depois que gastou tudo, foi vendendo tudo, os amigos foram indo embora, foram se afastando, ele perdeu tudo. Agora na bebedeira, caído ali, a fazenda indo à falência, e ele no fundo do poço começa a chorar e olha o celeiro. Ele resolve então entrar no celeiro. Eu nunca dei ouvidos ao meu pai, mas pelo menos agora eu vou fazer o que ele falou. Ele olha aquela forca, está tudo ali, a corda, está tudo ali. E a placa empoeirada, dizendo para quando tudo acabar, quando não tiver mais jeito. Ele está profundamente deprimido, ele sobe aquela escada, põe a corda no pescoço e pula. Ele sente um tranco de alguns segundos da corda no pescoço, mas a forca se quebra e ele cai lá embaixo. A forca foi feita com madeira oca e fraca, e quando ele cai no chão, cai em cima dele um monte de diamantes, de pedras preciosas. O pai dele tinha guardado, escondido dentro daquela forca aquelas coisas todas, e caiu um bilhete também: meu filho, você tem mais uma chance, use agora a sua vida para viver com propósito do seu pai, que te ama muito. E aquele homem se levanta e vai viver uma nova vida com aqueles recursos que ali estavam. Deus tem esse poder de renovar nossa vida, renovar a nossa força como a das águias, mas nós temos que transmitir essa força interior que vem de Deus. Você não precisa ter diploma para transmitir isso. Você precisa simplesmente andar com Cristo, andar em comunhão com Cristo. Seus queridos serão fortalecidos e você será fortalecido. A luta contra o mundo e a carne é inglória. São muitas filosofias, é uma cultura cheia de disseminação de bobagens. Tudo que precisamos é do poder de Deus, ir transmitindo em nossos lares, em nossas vidas, e buscá-lo diariamente buscá-lo.
Terceira lição que eu tiro daqui é o que Paulo fala no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Transmite. Fortifica-te na graça e transmite. Fortifica-te na graça e transmite. Vou me fortalecer na graça e vou transmitir. Você pode repetir isso? Vou me fortalecer na graça e vou transmiti-la. Paulo está falando isso para Timóteo. Nós transmitimos o conhecimento de Cristo para que os nossos filhos sirvam a Deus. Para que os nossos filhos desenvolvam missão. Legado do passado para missão no presente. Muito bem, nossos filhos têm que se formar numa boa faculdade, encontrar uma carreira, ser felizes, casar bem, se aposentar. Mas esse é o pensamento do mundo. O pensamento do cristão é que os filhos têm que amar a Deus com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o seu ser. E amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a prioridade. Depois vem a carreira, etc, etc, etc. Tudo mais está subordinado ao nosso relacionamento com o Pai. Tudo mais. É isso que tem que fundamentar a vida dos nossos filhos. Não vai adiantar ter uma grande e bela carreira se ele não tiver uma força interior. Eu não fui preparado para uma grande e bela carreira. Minha mãe é uma mulher simples, empregada de hotel, que se casou com um homem que realmente tinha uma carreira. Ele era chefe, exator da coletoria do estado de Minas Gerais, meu pai. Meu pai tinha sido também jogador de futebol profissional, boxeador, tinha sido também jogador de vôlei, tinha medalhas de vôlei, de futebol, de basquete, etc. E até onde eu conheci meu pai, ele me levava para caçar, para pescar, mas ele não ia à igreja nem nada disso. E eu perdi meu pai, aos 8 anos de idade. O meu mundo ruiu. Onde estava aquele atleta, aquele jogador, aquele caçador, aquele homem que um dia eu vi pular uma cerca para ir ver o seu filho, meu irmão mais velho, que estava numa briga no meio do futebol ali. Eu vi meu pai em 2 segundos pular a cerca e correr feito um torpedo no meio do bolo de jogadores brigando. E diz a lenda que meu pai e meu irmão ficaram de costas para os que estavam brigando, e um batia daqui, outro batia dali. Não sei se isso é lenda, se é mito. Esse homem morreu num acidente de carro. Ele não estava era um romântico, não estava vivendo uma vida totalmente dentro de casa. Tudo ruiu, tudo se desfez. E eu me vi sozinho. E a minha mãe entrou em profundo pesar. Ela tentava não parecer isso para a gente de dia. De dia, ela tentava se manter firme. Mas, meus irmãos, era à noite que eu escutava, noite após noite, murmúrio vindo pelas paredes do quarto, o choro. Eu era criança e aquele choro banhava minhas noites. Até os 13, 14, 15 anos eu ainda demorava para dormir. A dor enchia a casa. Minhas irmãs adolescentes perdendo a cabeça, minha mãe pensando em pôr fim na vida. Eu ouvia o choro dela. Mas minha mãe foi lutando em oração. Ela não era dessas pessoas que ficam falando de Bíblia em casa, não fazia culto doméstico,
ela somente nos levava à igreja até a idade que a gente aceitava. Quando a gente começava a não querer mais, ela ia abrindo a mão de nossas mãozinhas. Todos os meus irmãos foram se afastando. E eu também já ia me afastando. Mas ainda estava com 8 anos. E a minha mãe, de manhãzinha, me levava até o portão de casa para me despedir, para ir para a escola. Ela podia estar totalmente destruída, mas ela ia com a Bíblia ao meu lado, lendo o Salmo 23, e até o portão, recitando o Salmo 23, e eu com ela. E ali ela se despedia em oração. Eu ia para a escola. Minha mãe venceu. Hoje ela tem 94 anos de idade. Ela abre a Bíblia de manhã, todas as manhãs, e medita, e lê, e ora. A cuidadora disse esses dias atrás para mim: Danius, eu me sinto forte por causa disso. E mostrou minha mãe lendo a Bíblia e orando. A simples presença e atitude dela. O que eu sei dizer é que o Salmo 23 entrou na minha cabeça e substituiu os murmúrios e choros que ficaram gravados lá. O que eu sei dizer é que muitos conhecem o Salmo do Bom Pastor, mas a minha mãe conheceu o Bom Pastor do Salmo. E eu vi o Bom Pastor ali restaurá-la, e erguê-la e curá-la. Essa é a graça que nos fortalece, é isso que vai fortalecer a sua vida e o seu lar. É andar com o Bom Pastor, é andar com Cristo e é transmiti-lo. Você educa seus filhos para servir a Deus e para continuar a missão que Jesus nos legou: ide e fazei discípulos de todas as nações. Faça discípulos em sua casa, aqueles que estiver mais perto de você. Não deixe para instituições fazerem. No meu lar, uma das coisas mais fortes tem sido o culto doméstico. Eu, a Sandra, os meninos, a Laura, abrimos a Bíblia, oramos, cantamos e conversamos sobre a vida. Às vezes a conversa vai longe, e aquilo tem segurado os meus filhos. O Rafael tem frequentado uma célula lá em São Paulo com a namorada, e o Henrique tem um grupo de amigos e amigas. Volta e meia o Henrique me liga ou manda mensagem porque ele está aconselhando alguém. Algum amigo, alguma pessoa, às vezes até do exterior. Por que isso? É um legado. Transmita. Alimente-se e transmita. Alimente-se e transmita. Incline a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Pai. Pela Tua presença aqui. Porque a Tua presença fala mais alto que palavras. Porque o Senhor Jesus, que é o nosso pastor, Yoa Roi, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor nos guarda, nos alimenta, nos sustenta, nos protege. Esse bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, nos garantindo perdão, nos garantindo a vida eterna. Ó Senhor Jesus, nós nem sabemos como te agradecer pelo sacrifício que fizeste por nós. Mas nós estamos entendendo essa noite que nós temos que transmitir isso para as pessoas. Nós temos que transmitir nada mais a não ser a cruz de Cristo.
Nós temos que querer saber de nada mais a não ser de Cristo e esse crucificado. O que o Senhor fez por nós, pelos nossos queridos, reunindo em tua igreja. Ajuda-nos a transmitir, Pai. Isso é prioritário, ajuda-nos a ter isso em nossas agendas de vida. Viver o Senhor, transmitir o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Não se incomode em ser um exemplo perfeito. Examine-se a si mesmo. Mas seja sincero e transmita o que Cristo tem dado a você. Viva o Senhor, transmita para as pessoas. Amém? Deus abençoe. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar, fique de pé, meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Estamos chegando ao final do nosso culto, mas não poderíamos de maneira alguma terminar esse tempo de adoração a Deus sem orar por você, por sua vida, por sua casa, pelo seu lar, pela sua história. Gostaríamos de orar por você. Eu quero convidar você, se você assim desejar, você vir até aqui à frente. Eu gostaria de pedir ao reverendo Danis, faça mais uma oração, orando por sua vida. Se
você tiver algo a apresentar ao Senhor nessa noite, algo da semana, vamos apresentar a sua causa diante de Deus. Uma última oração, sem menor constrangimento, é apenas um gesto da sua disposição em estar diante de Deus, permitindo que Deus haja na sua vida com poder, com graça, com misericórdia. Sai do seu lugar, temos espaço aqui. Vamos orar por você ainda mais uma vez nessa noite. Vamos orar? Ó Pai, Deus dos antigos e dos profetas, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, nós apresentamos todas estas vidas a Ti. Tu conheces cada dor, cada marca. Tu conheces os triunfos, os êxitos e os fracassos. Tu sabes os sentimentos e as emoções. Nada foge à Tua onisciência. Tu conheces por trás e por diante, de longe conheces os nossos pensamentos. Nada foge da Tua cogitação. Nós pedimos que Tu venhas com Teu poder, removendo os pesos, as dores, tirando as tensões. O Teu poder venha incendiando a fé, tornando-a límpida, forte. A Tua presença esteja, Senhor, inundando os lares aqui representados. Porque Tu és Yoah Shammah, o Senhor está presente. Nós não estamos sós. O Senhor é Yoah Roi, o Senhor é o meu pastor. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos alimenta e nos protege. O Senhor é Yoah Rapha, o Senhor que nos cura. O Senhor cura nossas dores, nossas feridas. O Senhor tem poder de curar nossas feridas emocionais, nossas feridas espirituais, relacionais. O Senhor tem poder de tocar o nosso corpo e fortalecer e curar nosso organismo. As Yoah Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor nos dá vitória nos conflitos e nos confrontos. Olha, Senhor, pelo Teu povo, se eles tiverem causas a serem vencidas, lutadas, o Senhor é a bandeira do Teu povo, Pai. O Senhor é Yoah Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Nós te bendizemos porque o Senhor nos tornou justos e nos justificou através do sangue de Cristo na cruz. Nós estamos perdoados através de Jesus, desde que nos arrependamos e creiamos nas boas novas. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui que ainda tem dúvidas sobre as boas novas, se há pessoas que ainda não se entregaram a Jesus, não decidiram seguir a doutrina cristã, que o Teu Espírito esteja a operar nesses corações, para que agora decidam, se digam sim ao Senhor Jesus. E nós continuamos a Te buscar para que o Senhor erga a Tua mão sobre todos os lares aqui, os filhos, filhas, netos, sobrinhos, que estão desviados, que estão em algum lugar, em alguma atitude de vida, Pai, que não tem a ver com os Teus mandamentos. Neste momento, em nome do Senhor, a Tua mão poderosa, o Teu Espírito esteja incomodando-os, e eles sintam o Teu chamado, Pai. Eles sintam o Teu chamado, Pai. Eles sintam o Teu chamado, Pai. Eles comecem a vir do norte, do sul, do leste, do oeste, para habitar a Tua casa, Senhor. Em nome do Senhor, o Senhor esteja tratando, curando e operando. Nós possamos ouvir nos próximos dias grandes testemunhos aqui nessa igreja. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Devemos assentar. Chegamos realmente ao final deste culto. Nós queremos mais uma vez agradecer aos nossos visitantes, agradecer aos nossos irmãos que nos acompanharam pela internet, desejar realmente que você tenha uma boa semana guardada pela boa e poderosa mão do nosso Deus. Não deixe de participar de um cafezinho ali depois, para a gente desfrutar um pouquinho mais dessa comunhão. Eu e o reverendo Danis estaremos à porta, recebendo os cumprimentos da igreja. Queremos justificar a ausência dos presbíteros Nilber, a trabalho, o presbítero Joel, pregando na congregação do Roma 2, e o presbítero Rodney, vindo de viagem do congresso da APECOM, juntamente com outros irmãos,
da nossa igreja. Vamos, assim, receber a bênção essa noite. Ora, aquele que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, Senhor da glória, Senhor da história e da igreja, vos faça idôneos em toda a prática do bem, até o retorno dele em glória. Que a graça de nosso Deus e Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, o seu amor e a comunhão e o poder do Espírito Santo do Senhor, seja com todos vocês e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Como pastor anfitrião, eu tinha dado as boas-vindas ao reverendo Dânios e agradecendo o fato dele aceitar o nosso convite, mas agora é a sua vez, quando você estiver à porta, passando ali, ao cumprimentá-lo. Obrigado por o senhor ter vindo, pastor, que bom, Deus te abençoe, leve o nosso abraço, é a sua vez, membro da Igreja Presbiteriana Casa de Pedra. Deus te abençoe, tenha uma boa semana em nome de Jesus.